Os desafios, eles vão surgir porque o universo quer alinhar você com o seu propósito. Hoje eu vim falar sobre o que ninguém te conta sobre os anos pessoais. Mesmo você já sabendo o que é o ano pessoal, mesmo você já sabendo em qual ano pessoal você tá, fica nesse vídeo porque eu vou falar muita coisa que provavelmente você deixou passar batido e coisas também que ninguém nunca te contou. Saber o ano pessoal, ou seja, o número que vai estar sendo regente do seu ano a partir do seu aniversário, é uma das principais chaves para os caminhos fluírem, para as portas abrirem, para você conseguir visualizar as oportunidades, para o seu ano ser muito mais próspero. Viver alinhada ao meu ano pessoal foi uma das principais coisas que eu fiz. Eu vou te explicar por que isso é tão importante. Os anos pessoais, eles são sempre vividos em ciclos de 1 a 9, e isso vale também tanto para os anos coletivos. Quando a gente fala que 2025 é um ano 9, então isso de entender que a gente está sempre vivendo em ciclos vale tanto para os anos coletivos quanto para o nosso ano pessoal. E aí, antes de eu começar a falar dos anos pessoais, primeiro todo mundo aqui precisa saber como que calcula o ano pessoal. Então, para você calcular o seu ano pessoal, você vai precisar somar o dia do seu nascimento, o mês do seu nascimento e o ano do seu último aniversário. A gente sempre vai somar número por número, e mesmo que dê um número mestre, ou seja, o número 11 ou 22, você vai somar de novo até dar um único algarismo, até que vire um número de 1 a 9. Então, se a gente está no começo de 2025, você fez aniversário lá em novembro de 2024, você precisa somar o dia do seu nascimento, o mês do seu nascimento, mais 2024. E aí, se você quer saber a energia do seu próximo ano pessoal, ou seja, a energia que você vai viver ainda em 2025, já soma com 2025. E eu vou deixar como calcular aí na descrição, para vocês não terem nenhuma dúvida. Agora vamos começar a falar sobre os anos pessoais. Vamos imaginar que esse ciclo de anos pessoais é uma jornada para atravessar um grande rio. Cada ano pessoal é como se fosse um momento dessa viagem. Vamos começar que você vai entender. O começo dessa jornada é o ano pessoal 1. Então pensa que você está embarcando num barco novinho em folha, e esse é o momento de você tomar as rédeas e escolher os caminhos e remar com muita energia. E aí, isso vai exigir muita coragem, muita iniciativa. O rio, ele tá cheio de novas possibilidades, mas cabe a você decidir por onde que você vai navegar. A sua autoconfiança e a sua atitude, elas são ferramentas principais nesse momento do ciclo. E aí chegamos no ano pessoal 2, que é a calmaria do rio. Então, nesse momento que você já passou do ano pessoal 1, as águas estão um pouquinho mais tranquilas. Esse é o momento de observar e ter muita paciência durante o processo. E aí você começa a perceber outros navegantes ao redor e aprende a remar em sincronia com eles. Isso torna a sua viagem muito mais rica, muito mais prazerosa. E aí você começa a ter parcerias e até arranjar um romance, quem sabe. É um ano de cooperação, de paciência e de muito equilíbrio. E aí, nesse momento de muita tranquilidade, você pode até pensar em outros projetos, mas esse é um período para você gestar os projetos e não para colocar eles no mundo. O ano pessoal 3, ele é o começo dos cantos dos pássaros. Então o rio, ele começa a ganhar muito mais vida e muito mais cor. Nesse trecho, os pássaros estão super cantando, a natureza está super viva, a sua criatividade começa a fluir muito e você se sente muito inspirada para expressar o que você está vivendo. E aí você sente muita vontade de tirar foto, de postar, de divulgar, de comunicar o que você está vivendo ali, compartilhar a história, celebrar com as outras pessoas. A sua vida social ali está meio ativa. E isso te expande muito, tanto dentro quanto fora. E aí que a gente chega no ano pessoal 4. No ano pessoal 4, você tá começando a chegar em um lugar que é um trecho meio cheio de pedras, assim. Você precisa construir a sua base mais sólida para você conseguir seguir adiante. Às vezes pode ser que você bata numa pedra e ela quebre um pedacinho do seu barco. E aí você vai ter que reconstruir ele. Então é um momento de organizar as coisas ali. Organizar o seu barco, organizar a sua mente, planejar os próximos caminhos, reforçar os remos e garantir que tudo está em ordem. Então o trabalho e a disciplina são as ferramentas principais aqui. Passando o ano 4, a gente chega no ano 5. E o ano 5 são as correntes rápidas. Então assim, o rio começa a acelerar, o vento cria muito movimento e aí vem novas aventuras. E aí esse é o momento de soltar um pouquinho o controle, sair um pouco da rotina, aproveitar as mudanças e as novas experiências. E a sua liberdade é o que te guia. Só tem que tomar cuidado para não perder o foco ou ser muito irresponsável. Depois disso, a gente entra no ano 6. E aí as águas começam a ficar um pouco mais calmas de novo. Esse é o momento do Porto Seguro. Você olha para o lado e encontra uma vila na beira do rio. E ali tá cheio de calor humano. Sabe aquele lugar que traz uma
uma sensação de aconchego, você começa a se sentir parte da família. E é o momento de se cuidar, cuidar do outro, cuidar da saúde, fortalecer os laços com as pessoas que estão ao seu redor. E também lembrar de ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Disso a gente vai para o ano 7. E no ano 7, o rio tá tão calmo que começa a aparecer umas névoas. Você não consegue enxergar muito além. E aí, com isso, você começa a olhar muito mais para dentro. Você tem muito mais tempo para se conhecer. Um autoconhecimento ali, nesse momento, vai estar muito forte. Você começa a meditar. Você começa a se alongar mais, você começa a estudar muito mais assuntos que você quer se aprofundar. E aí pode até vir certos questionamentos sobre a sua vida. E é um momento de introspecção e de crescimento espiritual. A bússola é a sua intuição. Depois desse período a gente entra no ano 8. E esse é um ponto grandioso e muito poderoso do rio, onde tudo parece muito maior. Esse é o momento de assumir o seu poder pessoal e conquistar as coisas. E quando você enfrenta os desafios, eles mostram que você tem muita força e traz muito o seu senso de liderança. E as recompensas, elas podem ser enormes. Às vezes você pode até encontrar um tesouro ali e ganhar muito mais dinheiro. Você pode ter muito mais colheita, mas vai exigir muita coragem, muito equilíbrio, muita verdade e honestidade nesse processo. Por fim, a gente chega no ano 9. Nesse momento é o encontro com o oceano. Então o rio finalmente encontra o mar. Esse é o momento de soltar o que não serve mais e integrar tudo aquilo que você aprendeu e trouxe como sabedoria. E, inclusive, você pode compartilhar e passar essa sabedoria para frente. Tem uma sensação de conclusão e de dever cumprido, e é um momento de sentir muita gratidão pela sua jornada. Com essa sua sabedoria, você consegue ajudar muitas outras pessoas, porque você tem todo esse conhecimento da sua própria história, da sua própria caminhada. Deu para entender mais ou menos a vibe dos anos pessoais? Aproveita e já deixa nos comentários qual que é a parte da jornada que você está vivendo agora. Bom, agora que a gente já entendeu muito bem os anos pessoais, vamos entender o que ninguém nunca te conta, que é o seguinte. A gente escuta muito sobre os anos pessoais, principalmente no final do ano, no começo do ano. E aí a gente fica vendo, né, qual cor que eu vou usar para ter prosperidade, como que esse ano vai trazer crescimento. Todos os anos pessoais têm lados muito positivos. Bom, muitas vezes, um ano pessoal considerado positivo vai revelar muitos desafios para você, porque ele vai te confrontar com aquilo que você precisa mudar e com o que não está alinhado. Os desafios, eles vão surgir porque o universo quer alinhar você com o seu propósito. Eu vou dar um exemplo de cada ano pessoal e aí você vai entender. O ano pessoal 1, que é um ano de novos começos e de iniciativa, nesse ano você pode acabar percebendo o quanto que você está presa em velhos hábitos ou presa em relações que vão limitar a sua autonomia. Então, em vez de você sentir essa iniciativa, esse novo, essa liberdade, você sente falta disso. Por exemplo, um novo emprego aparece para você, mas você percebe que tá faltando falta de autoconfiança para você assumir esse novo momento, esse novo emprego, essa nova oportunidade. Ano 2, que fala de paciência, parcerias, relacionamentos. A busca por harmonia, ela pode evidenciar a sua dificuldade em trabalhar em parcerias ou em confiar nos outros. Por exemplo, tá no ano 2, só que tem uma amizade que tá exigindo equilíbrio, mas você nota que você tem dificuldade de ouvir ou você tem dificuldade de ceder. Se você tá no ano 3, que é um ano de comunicação, criatividade, você pode ter uma necessidade de comunicar, de divulgar coisas, de, sei lá, postar nas redes sociais, mas ele escancara mais ainda o seu medo dos julgamentos e as inseguranças. Então pode ser que você tenha uma ideia muito boa, mas você se sente muito bloqueada em postar, em divulgar, em comunicar, em colocar para o mundo. O ano 4, que é um ano de trabalho, de estruturação, você pode estar com um desejo muito forte de ter estabilidade, mas isso vai mostrar o quanto você está desorganizada e com falta de comprometimento. Então, assim, pode ser que você tá num projeto que vai exigir muita disciplina, mas você percebe que se você fica procrastinando e não tem constância. O ano 5, que é um ano das mudanças, das viagens, a busca por novidade, novas experiências, pode revelar uma certa resistência ou apego às coisas. Então vai surgir, por exemplo, uma oportunidade de você mudar de cidade, mas você vai sentir medo de sair da zona de conforto. O ano 6, que é o ano do amor, do equilíbrio da família, a busca por um equilíbrio pode expor que você
cuida demais ou dá demais e esquece de si mesmo. Por exemplo, uma relação que você tem exige mais atenção e aí você percebe que você está sempre cuidando mais dos outros do que de você. Você está negligenciando as suas próprias necessidades. O ano 7, que é um ano de autoconhecimento, reflexão, o silêncio ele pode mostrar o desconforto com a sua própria companhia. Então você sente uma necessidade de se isolar, de viajar, de ficar mais perto da natureza, só que olhar para dentro te traz ansiedade. O ano 8, que é um ano de realização, de poder pessoal, a sua busca, né, por dinheiro, por poder, pode expor uma certa crença limitante com dinheiro, ou medo que você tem de liderar um novo projeto. Por exemplo, você ganha uma promoção, mas você se sente incapaz de assumir responsabilidades maiores. E o ano 9, que é um ano de encerramento de ciclos, essa necessidade de soltar o que você já sabe que não serve mais, pode trazer mais ainda resistência ao deixar ir, ao desapegar. Por exemplo, um relacionamento termina e você percebe o quanto você se apegava por medo de mudança. Então, assim, esse contraste, ele não é ruim. Então, pode ser que, às vezes, você ouve falar dos anos pessoais, aí você não entende por que não tá batendo muito bem. Porque essa forma do universo te mostrar que para você viver isso, você precisa se alinhar. Essa é uma oportunidade, na verdade, de crescimento, né? Então, ele vai mostrar onde que o alinhamento é necessário. Então, assim, a gente sabe que é no desconforto que a transformação vai acontecer. Isso tudo, gente, a gente consegue olhar melhor no atendimento de leitura de mapa. Porque além da gente olhar para o seu ano pessoal, a gente olha também os aspectos do seu mapa natal, ou seja, seu mapa de nascimento. Então a gente consegue entrar em muito mais detalhes do que a vida está querendo de você, olhando também os aspectos astrológicos, como que eles estão batendo com o seu mapa natal. E também, né, olhando o seu número de destino, o seu número de missão, de motivação, os seus ciclos pessoais. Essa combinação de tudo isso mostra como que você vai conseguir lidar e superar esses bloqueios e os caminhos que vão mais fluir para você. Então, se você tem vontade de se aprofundar muito mais em você, no seu ano pessoal, no seu ano em 2025, não deixa de fazer o agendamento de leitura de mapa comigo. O link tá na descrição. E pra gente fechar esse vídeo, vamos entender quais são os principais erros ali quando a gente tá olhando para os anos pessoais. O primeiro erro é achar que o seu ano pessoal começa no ano novo. Ele não começa no ano novo, ele vai começar no seu aniversário. Então, no dia que você faz aniversário, é quando você entra no seu próximo ano pessoal. Você fica nele até o próximo aniversário, depois você vai pro próximo. Um erro também é você olhar as previsões gerais, né, dos anos pessoais, achando que isso é suficiente, porque você tá ignorando toda a sua individualidade. Você tá ignorando todo o seu mapa de nascimento. Ele é exclusivo seu, porque você saber o seu mapa natal, você vai conseguir saber potencializar o seu ano pessoal. Um erro também é esquecer que existe o mês pessoal e o dia pessoal. Sim, gente. Você tem o seu próprio número do seu mês pessoal. Tudo isso você entende também na leitura de mapa. Esquecer do livre-arbítrio, né? Você pode maximizar ou minimizar a energia do seu ano pessoal dependendo das suas escolhas e das suas decisões. Não deixe de compartilhar nos comentários como está sendo o seu ano pessoal. Os números, eles são guias, eles são a linguagem do universo. Mas não esquece que o poder de transformar o seu ano tá em você e tá no seu movimento e nas suas ações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber, deixa um comentário, se inscreve no canal. Não deixe de fazer a sua leitura de mapa esse ano comigo. E seguimos juntas aqui no YouTube e lá no Instagram também.